Fala, turma! Mais um vídeo falando de oportunidade de trabalho na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Neste vídeo falaremos sobre uma seleção, porque campus de São José do Rio Preto, lá no IBILSE, Unesp, galera, um edital para abertura de inscrições, porque existe a necessidade de contratação de psicólogo na área de atuação saúde. Muitas as informações na descrição deste vídeo. Vou deixar o link direto para acesso à área em que você vai se inscrever. Mas antes de fazer a inscrição, você vai ler o edital, porque, inclusive nesse documento, destaquei na condição de técnico administrativo substituto. Isso é bem importante. Tenha ciência e consciência. Então, a direção do IBILSE na Universidade Estadual Paulista, e essa publicação em 24 de julho de 2026, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, a direção do IBILSE da Unesp, por meio da Diretoria Técnica Administrativa DTAD, torna pública a abertura de inscrições para o concurso. No caso, um processo seletivo regido pelas instruções especiais, parte integrante deste edital, para a contratação temporária de uma função de psicólogo com área de atuação saúde. Então, aqui estão as instruções especiais. Esse certame destina-se à contratação de um psicólogo ou psicóloga, área de atuação saúde, na condição de técnico administrativo substituto. Vejam bem, estou destacando bastantes vezes para vocês. Não há como alegar desconhecimentos. Tudo bem? Então, na condição de substituto, sob regime jurídico da CLT, em jornada de 40 horas semanais de trabalho, enquanto perdurar o afastamento da pessoa servidora que vai ser substituída. E aí, galera, não excedendo o prazo de 2 anos. Então, é um certame, uma seleção, a fim de contratar psicóloga ou psicólogo que vai substituir servidora, pessoa servidora lá do IBILSE, mas esse tempo de trabalho não vai exceder 2 anos. Isso é importante. Dito isso, vamos a outros detalhes do edital. O salário em jornada completa de 40 horas semanais corresponde a R$ 10.649,28, referente ao mês de julho de 2026. Aí existem outras considerações, aqui falando sobre vale transporte. Existe o vale alimentação, atualmente no valor de R$ 2.002. O candidato aprovado e contratado pelo regime seletista deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela administração, que é a Unesp, no caso lá, Campus Unesp de Rio Preto, podendo ser de dia ou de noite ou em dias de semana, sábados, domingos e feriados, obedecida a carga horária semanal de trabalho. As atribuições estão em anexo. O que é isso, Fábio? O que a pessoa vai desenvolver, quais atividades, tarefas, deveres, obrigações lá no IBILSE do campus de São José do Rio Preto. E as inscrições, Fábio? Inscrições abertas a partir de 24 de agosto de 2026 até às 5 da tarde do dia 17 de setembro de 2026. Exclusivamente pela internet. Para se inscrever, a pessoa candidata deverá acessar o site, estará na descrição deste vídeo, www.inscrições.unesp.br, sem o cedilha, sem o tio, localizando os links que tenham a ver com esse certame para realizar a inscrição. Não será permitida a inscrição por qualquer outro meio que não aquele que está especificado neste edital. A inscrição implica a completa ciência e a
tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital e também nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais o candidato e a candidata não poderão alegar qualquer espécie de desconhecimento. Então, não dá para você realizar uma inscrição em um concurso ou processo seletivo, certame que seja, sem fazer a leitura do edital, é a bíblia do seu concurso, porque não vai poder lá no futuro dizer: eu não sabia, eu não estava sabendo. Está tudo declarado neste documento. Dos requisitos, a função, o total de vagas, o número de vagas para ampla, o número de vagas para PCD, os vencimentos, a jornada semanal de trabalho e os requisitos exigidos são os estabelecidos na tabela que segue. Cá está a tabela. Nome da função: psicólogo, psicóloga. Áreas de atuação: saúde. É uma vaga para substituir aquela pessoa servidora que, por motivos particulares, precisou se afastar. Então, você, candidata, candidato, a este emprego, função, cargo, digamos assim, você pode trabalhar lá no IBILSE por até 2 anos. Por quê? Porque o tempo de seu trabalho lá no IBILSE da Unesp de Rio Preto é pelo tempo que aquela pessoa servidora ficar afastada da vaga. Não estiver trabalhando, aí você vai realizar as atividades no lugar daquela pessoa que de fato e de direito é a dona da vaga. Entendeu? Então é uma vaga, 40 horas de trabalho por semana. E qual é a escolaridade? Leiamos: requisitos e exigências para essa função psicólogo: diploma de graduação de nível superior em psicologia e, além disso, registro no Conselho Regional de Psicologia, CRP. E você observa um asterisco. Então você lê: requisitos para o cargo A e B. Faça a leitura. Isso tudo é importante para você, porque a escolaridade, porque a exigência, o requisito você possui. Então, e porque também, entendendo que é em caráter temporário, isso mesmo, na condição de técnico administrativo substituto, você anseia trabalhar, ser psicóloga, ser psicólogo na Unesp, ainda que por tempo determinado, no máximo até 2 anos. Então, frisei, ressaltei, repeti, salientei. Vamos seguir a leitura do documento. O pagamento do valor da taxa de inscrição, olha só, R$ 209, deverá ser efetuado, e aqui a forma de pagamento. Pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada sua efetivação dentro do período de inscrição. E eu falei para vocês, estará na descrição deste vídeo, isso que é bem importante, porque a pessoa fica com caraminhola, fica pensando para lá e para cá: será que vale a pena? Será que não vale a pena? Mas a pessoa, de repente, já estudava para concursos da Unesp, em especial para este emprego público, na área de psicologia, especialmente saúde, e aí surge a oportunidade, a pessoa mora em Rio Preto ou ali nas redondezas, e pensou, refletiu, repensou, pensou tanto que o período de inscrição passou. Então, até às 5 da tarde do dia 17 de setembro é o período de inscrição para este certame. E aí, mais informações, você vai fazer a leitura deste documento. Não são muitas páginas, salvo engano, 29. E aí você observa lá do fim para o começo, vai lendo o documento. Existem referências bibliográficas. Por que será? Porque tem a ver com aquilo que você precisa estudar para a prova. É lógico, haverá uma prova. Então, observemos aqui, falamos do anexo 1, que é das atribuições. Antes disso, vamos ver então. Está aqui na sua tela. No caso do documento aqui, observamos um erro, um equívoco. Certamente haverá novo documento que será publicado
No link que vou deixar na descrição deste vídeo, vejam que este é o edital sobre o certame a que nós estamos falando, a que me referi no início do vídeo. Realmente existe um erro porque fala de ata e atuação gestão de pessoas, mas no anexo 2º, conteúdo programático, aí, sem sombra de dúvidas, tem a ver com psicólogo, psicóloga, área de atuação saúde. Por quê? Na prova haverá cobrança dos conhecimentos específicos. E vocês vêm lendo comigo aqui. Psicologia geral, avaliação psicológica, instrumentos de avaliação psicológica, psicologia do desenvolvimento, teoria psicoterápica, psicomatoses, psicodiagnósticos, psicopatologia, o campo da saúde do trabalhador, programas de saúde mental em saúde do trabalhador e saúde educacional, ética profissional, ética em saúde educacional, ética em saúde do trabalhador. Isso tudo aqui que você está vendo comigo são os conhecimentos específicos. Mas claro que na prova não só esses conhecimentos serão cobrados, como também, e está no edital, no conteúdo programático, você vê comigo, português, olha só, leitura, interpretação de texto, regência verbal, crase, etc. e tal. Matemática e raciocínio lógico. Também legislação, Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Unesp e SUNESP. Aqui no canal Ao Concur existe vídeo lendo essa legislação. É audiobook. Você clica, dá play e desenvolve outras atividades. Por exemplo, lavando louça e ouvindo o SUNESP. Mas não só. Aqui o Regimento Geral da Unesp, galera, é o carro-chefe do canal. São 8 playlists dedicadas a esse documento chamado Regimento. Você verá nas telas finais, últimos 5, 10 segundos deste vídeo, vou deixar sugestões de playlists sobre o Regimento Geral da Unesp. O canal é bem legal. Você agora chegando, inscrita nova, inscrito novo aqui no canal. Também vídeos resolvendo questões sobre o Manual de Redação da Unesp. Também a audioleitura desse Manual de Redação da Unesp. Vejam nos cards. A audioleitura do Manual de Redação da Unesp. Você havia visto também nos cards a audioleitura do Estatuto dos Servidores Técnico-Administrativos da Unesp. Mas aqui no canal também existe playlist resolvendo questões de Estatuto da Unesp. É outra legislação. Estatuto dos Servidores da Unesp é o ESUNESP. Estatuto da Unesp é um segundo estatuto. Então veja nos cards também. E se quiser mais vídeos resolvendo questões sobre o Estatuto da Unesp, escreva aí nos comentários. Vamos gravar porque é uma legislação menos cobradas em outros concursos da Unesp. São poucos os vídeos se comparamos, por exemplo, com o Regimento Geral da Unesp. No caso, existe uma das 8 playlists resolvendo questões de provas anteriores, de todas as provas anteriores de concursos públicos da Unesp, de processos seletivos da Unesp, questões sobre o Regimento Geral da Unesp, além das questões de provas anteriores, também questões inéditas formuladas nos moldes do que as bancas dos concursos e de processos seletivos cobram sobre essa legislação. Então você sabe, você precisa estudar português, matemática, legislação. Notou que não tem a Constituição do Brasil, mas Manual de Redação da Unesp, Estatuto da Unesp, o Estatuto dos Servidores da Unesp e SUNESP e o Manual de Redação da Unesp. Tá bom, então? Conhecimentos de informática também está no edital. Então, nós não discutimos com a banca. Nós estudamos porque queremos a vaga. Legal? Conhecimentos específicos, vocês viram comigo, estão vendo aqui. Tudo a ver com sua área. Você é formada, pessoa formada em psicologia. E não só, também está lá
registrada, está em dia com o seu conselho regional, como nós vimos naquela tabela que falou de escolaridade, requisito e exigência. Então, quanto ao conteúdo programático, tudo bem, não houve nenhum erro, pelo menos é o que estamos observando. Não é comum a cobrança de informática em concursos da Unesp, mas aqui está dizendo conhecimentos de informática, então cabe à pessoa candidata, se está disposta a conquistar a vaga, estudar. Não adianta se lamentar. Então você viu. Agora, no caso do anexo 1, que fala das atribuições, o que a pessoa vai fazer? Aí houve um equívoco. Certamente, novo documento posteriormente será publicado. E se publicado, vou gravar um vídeo alertando vocês. Mas também cabe à pessoa candidata, porque está disposta a trabalhar na Unesp, ainda que por um tempo determinado, provisoriamente, temporário, vai exercer a função? Então, quer o cargo? Primeiramente, vai ler o edital com atenção, vai ver também editais de retificações desse documento que estamos vendo juntos. Então, aqui são muitas as informações. Por exemplo, o 14 é o capítulo final, fala das disposições finais. Quando da contratação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes do item 13.2 do capítulo 13 da contratação. Então, se você está em um capítulo que falou de outro, você vai até o capítulo 13, aqui está, da contratação. A contratação será caracterizada até 30 dias após a convocação e vai obedecer à ordem de classificação das pessoas candidatas de acordo com as necessidades do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do campus de São José do Rio Preto. E BIOS da Unesp. Por ocasião da contratação, deverão ser comprovadas mediante entrega de devidos documentos as seguintes condições: ser brasileiro, ter 18 anos, etc. e tal. Então, faça a leitura com a devida atenção. Aqui, capítulo 13. O 12 fala de recursos. O 11 de critérios de desempate e classificação final. Da pontuação final é o capítulo 10. Mas, galera, turma, galera, nem começou o período de inscrição, porque o vídeo gravado em 11 de agosto e, tomara, será publicado, você sabe, o período de inscrição, não perca, começa em 24 de agosto de 2006. Você já sabe o valor da taxa de inscrição. Sobre inscrição, são outras as informações importantes que constam nesse edital. Você vai fazer a leitura porque o interesse é seu. Aqui a apresentação da oportunidade e a leitura de um ou outro ponto que eu julgo importante, mas tudo o que consta nesse documento é importante. Se fôssemos fazer a leitura do começo ao fim, meu Deus, 1 hora de vídeo. Então veja que existe passo a passo como é que faz para fazer a inscrição. A pessoa candidata deverá acessar o link durante o período de inscrição, localizar nesse site o link correlato a seu concurso, ou certame, ou processo seletivo, ler na íntegra o edital e preencher totalmente e corretamente a ficha de inscrição, transmitir os dados da inscrição, efetuar o correspondente pagamento da taxa de inscrição, etc. Leia com cuidado, leia com atenção, sem pressa. Sem pressa. Você quer disputar essa vaga, sabendo que é por tempo determinado, na condição de substituto, então é uma função temporária, mas independentemente disso, é seu desejo, sua vontade. Então saiba, talvez, o direito de reduzir o valor da taxa de inscrição. Se esse é o caso, se você precisa, você lê o que aqui está escrito, por exemplo, item 3.10 sobre o direito dessa redução, e aí seguem 3.10.1, 3.10.1.1. Se não é seu caso, isso aqui você não lê no edital. Então, outras informações importantes,
O edital, como eu disse, é a Bíblia do seu concurso. É o norte, é a bússola. É galera, turma, turma, galera. É o fim da picada. A pessoa paga a inscrição por pagar. De repente até pagou, leu por cima o edital, olhou o conteúdo programático e diz que estudou. Estudou um pouco mais, mas isso não é suficiente, turminha. Galerinha, se realmente quer, exige-se a dedicação. Primeiramente, leitura do edital, depois pagamento da inscrição e o estudo dedicado para a conquista da vaga. Legal? E a vaga, essa conquista, você sabe, é por período determinado. Fábio, você já falou demais, então tá bom. Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Veja aqui, ó, eu falo para você, tem de ler o edital a partir das 5 da tarde do dia 17 de setembro. A ficha de inscrição não estará mais disponível no site. Já pensou? Ficou lá pensando, cheio de mirabolâncias na cabeça. Vou ou não vou? E aí, 5 e 1 do dia 17 de setembro, decidi fazer, pronto, não tem mais como se inscrever. Fala também daquele candidato, daquela candidata que necessitar de prova especial ou tratamento especial. Se é seu caso, você faz a leitura, por exemplo, e talvez não só, item 3.23. E aí, legal da prova objetiva, 25 questões de conhecimentos gerais. 10 de português, 5 de legislação da Unesp, 5 de matemática, cada questão valendo 1 ponto, e ainda aquelas 5 questões de informática, falei para vocês, está no conteúdo programático. No total serão 50 pontos, 25 questões, 10 de português, mais 5 de matemática, 15 mais 5 de legislação da Unesp, 20 mais 5 de informática, 25 e 25 dos conhecimentos específicos, claro, de psicologia, de acordo com os conhecimentos específicos, lá no conteúdo programático, que nós vimos com todo o cuidado, inclusive porque são importantes para a área e para a função em específico. Vou deixar esses conhecimentos na descrição do vídeo. Daí você sabe o que buscar para estudar, porque nesse edital, nesse documento, inclusive existem as referências bibliográficas para nortear seu estudo. Saiba que, além da prova objetiva, que é aquela prova com questões, cada questão com 5 alternativas, seria o caso, e aí você observa aqui, porque sobre prova dissertativa, isso mesmo, também, no caso, 2 questões, você vê prova dissertativa de caráter eliminatório e classificatório, e essa prova composta de 2 questões relacionadas ao conteúdo programático, com estreita correlação à atribuição do emprego, que consta no anexo 2. O anexo 1, atribuições. Anexo 2, conteúdo programático. A prova dissertativa no mesmo dia da prova objetiva. Tudo bem? E veja que as provas estão previstas para serem realizadas em 15 de novembro de 2006, podendo ser alterada a data a critério da administração, do Instituto IBILSE, do campus de Rio Preto, Unesp. Os candidatos serão convocados por meio de edital específico a ser divulgado exclusivamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo, DOE, e disponibilizado, como suporte replicado no site inscrições.unesp.br. Falou de prova dissertativa, falou de prova objetiva e a prova objetiva. Vejam, quanto tempo para fazer prova objetiva e prova dissertativa? 4 horas e 30 minutos. A prova objetiva, como eu disse para você, composta de questões. Serão 50 questões de múltipla escolha. Cada questão com 5 alternativas, sendo apenas uma alternativa correta, que será o gabarito da banca, conforme o esquema que nós falamos aqui. Lembrando que a prova objetiva, 50 questões, metade da prova, conhecimentos específicos, tudo a ver com psicologia. Outra metade da prova, português, matemática,
Informática e Legislação Unesp, que você viu comigo no conteúdo programático, aqui para esta função, psicólogo, psicóloga e condição de técnico administrativo substituto em caráter temporário para trabalhar por até 2 anos lá em Rio Preto. Na prova, português, matemática, a legislação Unesp, que será cobrada na prova objetiva, a legislação Unesp, Estatuto da Unesp, Manual de Redação da Unesp, Estatuto dos Servidores da Unesp, é outro estatuto, portanto, 2 estatutos para vocês estudarem. E o Regimento Geral da Unesp, carro-chefe aqui do canal Ao Concurso, desde 15 de novembro de 2023, gravo vídeos falando de Regimento Geral da Unesp e como parece que nós fizemos a leitura, sua prova prevista para 15 de novembro de 2026. Seria uma mera coincidência ou não? Escreva para mim, escreva comentários. Quero saber a opinião de vocês. Então era isso que eu queria falar sobre esse edital de oportunidade para trabalhar como psicólogo, psicóloga, lá em Rio Preto, Unesp, na condição de substituto. Tudo bem? Contratação temporária. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.